Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton. E você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such... Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, pessoal! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E hoje, como no outro episódio, acho que a gente também fez isso, eu vou ter que começar pedindo desculpas pela demora pra postar novos episódios e mais conteúdo também no Instagram, né? Porque nosso Instagram também ficou paradinho um tempo. Mas é porque julho realmente ficou bem complicado, porque quando a gente ia voltar a fazer episódios ali com mais consistência, né? Aquela nossa consistência de um episódio a cada 2 semanas, a Letícia acabou ficando doente. Infelizmente, ela teve Covid. E aí, claro, né, que nós pausamos tudo, porque ela não estava em condições de fazer absolutamente nada, nem de ler o capítulo, nem de fazer roteiro, nem de fazer absolutamente nada, porque ela ficou muito mal, né? Gente, olá, pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio. E realmente, tudo que eu posso dizer sobre essa merda é que não é uma gripezinha. Eu precisei ficar 15 dias afastada, né? Eu não consegui fazer absolutamente nada, porque você pode pensar, ela tava ali, né, em isolamento, talvez lendo, fazendo alguma coisa. Não, gente, tava incapacitada. Impossível, dor de cabeça, dor no corpo, vômito, tudo que vocês conseguem imaginar, febre, etc, tudo tive, pode ter certeza. Tô correndo atrás agora, né, de me organizar com tudo que ficou parado aí, mas já estou 100%, já estou recuperada, não precisamos se preocupar. Mas é isso aí, né, claro que deu uma atrasadinha pra gente no nosso planejamento, mas estamos de volta e tá tudo certo. A única sequela que eu tenho até agora é que eu não tô conseguindo tomar café, porque eu não sinto cheiros, né, porque o gosto tá muito amargo, o gosto tá muito amargo. E ele basicamente é só um gosto amargo, tipo, queimado, assim, na minha boca. É muito estranho. É tipo isso. É uma experiência muito bizarra, assim, porque de resto eu já me recuperei 100%, tá tudo certo. Mas eu não consigo tomar café e tá sendo uma luta diária, né? Porque eu precisava de cafeína. Então, né? Não sei se vou ter que usar outras drogas. Começar a tomar Red Bull, sei lá, alguma coisa assim. Foi difícil, mas que bom que você ficou bem e que bom que você não teve o que é mais assustador de tudo, né? Que é a falta de ar. Então, que bom que você teve os outros sintomas, mas não o pior de todos, assim. Pois é, eu cheguei a ir pro hospital algumas vezes, mas não foi por causa disso, né? Foi porque meu estômago ficou todo fodido, gente. Então, eu precisei tomar soro, eu precisei tomar remédio na veia, todas essas coisas divertidas. Então, se cuidem, pelo amor de Deus, gente, porque realmente é bem complicado, é bem difícil, e tanto fisicamente quanto psicologicamente, né, porque eu fiquei muito abalada, fiquei muito mal, assim, com muito medo, porque, né, tipo, é um vírus que já matou muita gente, né, então não tem como saber, e desconhecido, né? Ainda, desconhecido, né, porque que seu corpo nunca entrou em contato, então... Os efeitos realmente era, tipo assim, todo dia meu Deus, o que vai rolar hoje, sabe? Bem, bem divertido. É foda. Mas que bom que ficou tudo bem, passou. Passou, tá tudo bem. E agora você vai fazer todos os exames aí pra checar qualquer problema que tenha ficado, qualquer sequela. E fé, vamos, né, esperar que você possa voltar a tomar café, que seu olfato volte. Sim. E em breve estarei vacinada também, né? Então, a Isabela já tá vacinada, já com a primeira dose aí. Metade desse podcast. Tô vacinada com a primeira. Metade desse podcast está metade vacinada. E minha segunda dose é dia 20 de setembro, então, uhul, falta só uns 40 e poucos dias. Vem aí. E é isso, galera, vem aí. Foi difícil, mas a gente segue aí. A gente vai voltar a fazer os episódios com mais frequência, a gente promete. Né? Porque, enfim, é foda, assim. Eu sei que é uma merda pra vocês que ouvem não saber quando vai ser o próximo e ficar, tipo... Sim. Enfim, não é muito legal. A gente também consome podcast, então a gente entende. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o nosso conteúdo também... Os episódios são longos e densos, então, às vezes, tipo, 1 por mês, assim, pode ser que a pessoa ainda até esteja... Que bom, porque eu ainda tenho tanto pra acompanhar, tenho tanto pra ainda me atualizar, né? Então, tem isso também. Não justificando, a gente vai voltar a postar com mais frequência e a gente vai tentar, enfim, a ideia é postar sempre na segunda-feira também, então fiquem de olho, né, porque vai ser 2 segundas-feiras deste mês, terá aí episódio novo.
Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo da segunda parte do Segundo Sexo, volume 2, que é sobre a vida social da mulher. E esse capítulo ele é muito interessante porque nos outros a gente já falou sobre casamento, sobre maternidade, né, os outros dessa parte. Então agora a gente vai abordar outros aspectos da vida da mulher que já tá casada, já tem filhos, né, tendo em mente que a Simone, claro, está falando de um tipo de mulher bem específica, tudo que a gente já falou nos outros episódios, né? De uma mulher da classe social dela, da França, dos anos 40... Tendo em mente todo esse contexto histórico e social, ela vai falar sobre a vida social dessas mulheres, né? Os relacionamentos que elas têm de amizades com outras mulheres, os eventos sociais que elas têm que ir, né? Os jantares, as festas, etc. Sim, e eu achei bem tranquila a leitura desse capítulo, assim, justamente por ela falar sobre situações sociais que acontecem até hoje, que fazem parte, né, da vivência de muitas mulheres, algumas mais do que outras, mas também não é difícil, né, pra gente, tipo, imaginar e ter referências, porque, querendo ou não, né, novela das 6, assim, tipo, Downton Abbey, Miss Dalloway, da Virginia Woolf, imaginem essas mulheres, sabe? Enfim, vocês vão entender se vocês tiverem lido e nos próximos minutos aqui, quando a gente explicar cada ponto, né? Que ele acaba sendo bem fácil de entender por conta dessa identificação. Como ela vai falar de relacionamentos entre mulheres e também sobre a relação das mulheres com a aparência física, né? Não é difícil da gente se identificar. É impossível, assim, ler e não pensar em situações das nossas vidas, né? E a Simone aborda 3 pontos principais, né, como eu tava falando, que são super interessantes e legais, assim, da gente conversar, trazendo pros tempos atuais. Que é o ato de se arrumar, como eu falei, né, essa questão da aparência e de se embelezar que as mulheres têm, e de dar festas e jantares, ou seja, a vida social. Coisas que a gente fazia antes da pandemia, né, dos rolês. A vida social da mulher em épocas não pandêmicas. O que é vida social, Isabela? Pois é, o que é vida social? A gente nem sabe que a gente tá falando desse capítulo. É no Zoom que encontra? É no Discord? É no Discord. Que realmente... E ela também vai falar sobre a relação das mulheres entre elas, né, de amizade. Não, agora ela não tá falando de mulheres lésbicas exatamente, mas sim sobre a amizade entre mulheres e também sobre o adultério feminino, né? Quando as mulheres traem. Porque ela já falou sobre como os homens, é claro, traem com muita frequência e eles podem fazer isso. Agora ela vai abordar um pouco sobre o adultério das mulheres e o que ele significa, né? E como ele é diferente do dos homens. Em todos esses 3 pontos, assim, bem grandes que ela traz, é interessante notar que na verdade, dá pra se identificar bastante porque eu não acredito que houve uma mudança tão grande assim, socialmente falando, com relação a essas coisas, assim. É claro que houve muitas mudanças com relação à questão jurídica da mulher, né, daquela época pra hoje, e também no mercado de trabalho, né, das mulheres estarem trabalhando mais, quase todas as mulheres trabalham hoje em dia, etc, etc. Mas essas questões mais, assim... culturais mesmo, né? Culturais, exato. Tipo, mais culturais. Por exemplo, a relação de mulheres com suas amigas, etc. Eu não acredito que tenha mudado tanto assim a dinâmica, sabe? Exato. Por mais que a época mude e o lugar mude, tem várias questões ali meio psicológicas que continuam parecidas. Então eu acho interessante abordar esses tópicos que ela vai estar falando aqui, tendo isso em mente, assim. Eu acho que entra muito naquilo que eu tinha falado sobre o casamento, por exemplo, né? Sobre como a questão jurídica do casamento mudou nos últimos anos, mas não tanto a cultural. E também o que ela fala sobre beleza, gente, tá mais atual do que nunca, porque assim, sinceramente, né, ela escreveu isso assim muito antes do mito da beleza, inclusive hoje em dia eu arriscaria dizer que tá até pior, né? Eu ia falar, eu acho que tá pior, na verdade. E filtros e mais cirurgias estéticas e etc, etc. Pois é. Então vamos para cada tópico, né? Vamos entrar aí em cada um deles, sem mais delongas. Bom, a autora começa, né, o capítulo falando sobre como a vida social é muito diferente para os homens e para as mulheres. Assim como tudo na vida, né? Convenhamos. Porque eu acho que é engraçado porque a gente começa todo o episódio falando disso, né? Tipo, quando a gente vai falar de sexualidade. Não, gente, sexualidade é muito diferente pra homens e mulheres. É o óbvio, mas tem que ser dito, né? Casamento, casamento é muito diferente pra homens e mulheres. Exatamente, isso é bem óbvio, porque as socializações
são distintas, né? Então, no caso da vida social, por exemplo, né? Ela vai comentar, principalmente naquela época, se a gente parar pra pensar, ela comenta que os homens estão ligados à coletividade no mundo e normalmente eles estavam ligados a outros homens por meio do trabalho, né? Então eles tinham essa conexão. Enquanto a mulher, por exemplo, que não trabalhava, ficava em casa, de novo, pensando nessa mulher burguesa e tal, ela ficava muitas vezes restrita ao ambiente doméstico e por isso a única forma dela ter esse contato, assim, com outros, conversar, não que ela fosse impedida de fazer isso, né, gente, mas assim, dela ter realmente um local onde ela pudesse fazer isso, era nesses momentos sociais mesmo, né, tipo um jantar, uma festa, um encontro num café com as amigas, esse tipo de coisa. E aí eu acho que até entra um pouco daquele estereótipo tosco, né, de que as mulheres são fúteis e só faziam futilidades, etc. Mas não é isso, é só porque realmente era a oportunidade que elas tinham pra interagir umas com as outras, conversar umas com as outras, formar essas amizades, né, que a Simone vai falar também. Eu fico muito puta com esses julgamentos, e a gente vai falar mais sobre isso, porque pra mim é aquele meme do Homem-Aranha apontando pro Homem-Aranha, tá ligado? Porque é um rolê que, tipo assim, véi, a gente só tem isso pra fazer da vida. Daí quando faz, as pessoas, tipo assim, não hoje em dia, né? Eu sei que hoje em dia é um pouco diferente, gente, mas eu digo lá naquela época, as mulheres, essas mulheres específicas, só tinham isso pra fazer da vida, né? Pra se importar, tipo, essas, entre aspas, futilidades. E daí quando elas fazem, elas são chamadas de fúteis. É, tipo, é literalmente, sabe? Exato. Tipo... E aí é por isso mesmo que a Simone vai falar que as mulheres dão uma importância pra vida social muito maior do que os homens dão. E você vê isso, de novo, trazendo as referências igual a Letícia falou, de Downton Abbey, etc., novelas das 6. Enfim, qualquer novela, coisa mais de época, coisas mais antigas. Você sempre consegue ver o quanto as mulheres se preocupam mais com a vida social e até hoje em dia, assim, sabe, gente? Mesmo trabalhando, a mulher se preocupa muito mais com, tipo, a imagem que ela passa pros outros, por exemplo, da sociedade. E a imagem da família também, né? A imagem da família, exato, porque a Simone vai falar muito da família e como a família não é uma coisa isolada da sociedade, né? Ela está na sociedade. E a mulher vai se preocupar muito mais sobre, tipo, como que a família inteira dela aparece pros outros, entendeu? Tipo, eu vou convidar fulano pra jantar na minha casa. Não, então o jantar tem que estar perfeito, tem que estar impecável, eles têm que mostrar que meu marido ganha muito dinheiro. Tudo sobre o jantar diz alguma coisa, tipo, eu tenho que fazer uma comida perfeita. Porque quem vai ser julgada se não for vai ser a mulher, né? Tipo, esse que é o ponto. Tanto que é a mulher que meio que cuida da vida social, né, do casal, nesse tipo de situação, nesse contexto. Então é claro que ela vai dar uma importância muito maior, né? Afinal, ela tinha só isso pra se dedicar, né? Se a gente parar pra pensar de novo, Marvelous Miss Maisel. O exemplo perfeito, essa série, assim. E assim... Dá pra ver o quanto a mídia se preocupa completamente com, tipo, não, tudo tem que estar perfeito. O que eu acho foda da Simone, nesse caso, é que ela vai pegar essas questões, né? Tipo, as questões fúteis que as pessoas até hoje colocam como natureza da mulher. Então, a natureza, né, feminina, sempre se importar mais com a aparência e com como ela está e não sei o que lá. E ela vai nos mostrar, como tudo que a gente fala aqui, que isso também é construído socialmente, né? Que isso vem da divisão social do trabalho, é um impacto direto, não é uma coisa tipo, feminina, porque a mulher nasceu assim, se importando mais com... porque é da natureza da mulher se importar com o macarrão pro jantar estar 100% perfeito pra visita, sei lá. E que existe até hoje, né? Tipo assim, sei lá, substituam o macarrão do jantar por, sei lá, as mulheres se importam mais com como elas se aparentam nas mídias sociais, por exemplo, né, com postar selfie, com estar sempre bonita, não sei o que lá, tipo, isso não é natureza, sabe, gente? E aí o revolucionário da Simone, que eu acho, é justamente ela pautar isso, estando diretamente ligado com as questões econômicas, né? E tudo isso com a instituição do casamento, né? Pra mostrar que não é uma coisa natural, Exato. É uma coisa que as mulheres são ensinadas, assim, como todas as outras coisas que a gente já falou aqui, né? Sobre, enfim, sexualidade, sobre toda a questão do casamento, sobre tudo que é o ser mulher, né? Como vocês podem ver. Tudo que forma a condição da mulher, porque, querendo ou não, você ser mulher, desde pequena você aprende que você vive para o outro, entendeu? Que você vive para agradar o outro, para estar bonita para o outro, para agradar a visão do outro e tudo, sabe? Então, isso envolve não apenas a questão sexual e afetiva, tipo, eu tenho que conquistar esse homem. Isso envolve também
a noção de quem ela é na cabeça dos outros, sabe? Tipo, o que os amigos falam sobre mim, o que a fulana acha de mim, sabe? As mulheres se preocupam muito mais com isso, eu vejo até hoje em dia. E aí a gente entra também na questão da aparência, né? Que a gente juntou com essa questão da vida social, porque na verdade tudo tá no mesmo pacote, né? Eu acho que o exemplo que a Letícia usou das redes sociais hoje em dia é muito bom. Porque se naquela época, por exemplo, a mulher estaria preocupada com, nossa, que vestido que eu vou usar pra esse baile, pra essa festa, pra agradar os outros, é sempre essa questão do olhar do outro, né? Então, hoje em dia, isso tá muito mais nas redes sociais, numa selfie, numa foto, numa coisa que você posta nos stories, no feed, blá, 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 do que, né, vou naquela festa e como que fulano vai me ver lá. Até porque agora, né, eu espero que ninguém esteja indo em festas, mas assim... Assim, estão, né, mas enfim. Estão, mas ninguém que nos ouve. Mas assim, vocês entenderam, sabe? A questão, eu acho que foi um bom exemplo que a Letícia usou sobre redes sociais, porque agora a gente vai falar sobre aparência, né? E tá tudo relacionado, tá tudo conectado. Pois é, e a autora, ela vai falar sobre como a mulher vai dar muito mais valor à aparência, como a Isabela tava falando, e ao ato de se arrumar pra sair, né? Que ela vai chamar de toalete durante todo o livro, que eu achei engraçado, mas enfim, é uma palavra ela fala, antiga. A toalete. A toalete, que seria esse se arrumar pra sair. Porque é aquilo, né? Tipo, que ela pontua em todo o livro. A feminilidade, ela é uma construção social, como a gente falou aqui. E as mulheres têm que desempenhar um papel e expressá-lo através da aparência física dela aos outros pra se mostrar como uma mulher de verdade. Então, o homem, ele já é o homem, ele já tá pronto, né? Mas a mulher, ela tem que se montar toda, né, de uma forma feminina pra se mostrar como mulher. E aí é interessante que ela vai pontuar que esse ato de se arrumar pra mulher é uma forma de tentar criar algo, fazer alguma coisa de fato, né? Porque dá aquela ilusão de que ela tá fazendo algo importante ou até artístico, assim, mas que é claro que esse não é o objetivo. O objetivo sempre vai ser impactar o outro, seja de uma forma sexual, né, de, tipo, seduzir alguém, ou seja pra, tipo, estabelecer status e dominância em algum tipo de ambiente. Então, tem muito até hoje, né, esse discurso do, porque é a questão artística e tal, que eu não tiro o fato de realmente ser, por exemplo, a maquiagem também ser artística, etc e tal. Não é isso que a gente tá falando, mas que culturalmente falando não tem como tirar todo o impacto do você estar fazendo para o outro, né? Para o olhar do outro, porque, enfim, a gente vive em sociedade, né? Não dá pra dizer que vive num vácuo, todo mundo usa maquiagem porque é uma super artista e quer se expressar. Tipo, não, né, gente? Convenhamos. Nas páginas 295 e 296, então, a Simone vai explicar como essa necessidade de se arrumar é, na verdade, algo que indica o nosso status de objeto sexual na sociedade. Então, ela vai falar. E, primeiramente, é preciso que ela se represente a si mesma. Em casa, atenta às suas ocupações, ela está simplesmente vestida. Para sair, para receber, ela se arranja. A toalete tem um duplo caráter. Destina-se a manifestar a dignidade social da mulher, padrão de vida, fortuna e o meio que pertence, mas ao mesmo tempo concretiza o narcisismo feminino. Através dela, a mulher que sofre por não fazer nada acredita exprimir o seu ser. Cuidar de sua beleza, arranjar-se, é uma espécie de trabalho que lhe permite apropriar-se de sua pessoa como se apropria do lar, pelo seu trabalho caseiro. Seu eu parece-lhe então escolhido e recriado por si mesma. Os costumes incitam-no a alienar-se assim em sua imagem. As roupas do homem, como o seu corpo, devem indicar sua transcendência e não deter o olhar para ele. Nem a elegância nem a beleza consistem em se constituírem um objeto. Por isso, não considera normalmente a sua aparência como reflexo de seu ser. Ao contrário, a própria sociedade pede à mulher que se faça um objeto erótico. O objetivo das modas, às quais está escravizada, não é revelá-la como um indivíduo autônomo, mas ao contrário, privá-la de sua transcendência para oferecê-la como uma presa aos desejos masculinos. Não se procura servir seus projetos, mas ao contrário, entravá-los. Ou seja, muito pelo contrário, né? Não é aquela questão de eu estou sendo livre e artística para me expressar, e sim, eu estou tendo que me encaixar dentro de um padrão e por isso eu faço essas coisas, tipo... É que existem diferentes padrões, né, hoje em dia, mas tudo bem. Não é que todo mundo vai ser a loira de chapinha heterotop e tal.
Mas, ao mesmo tempo, esses padrões existem. A gente faz essas coisas pros outros. E pra mim, esse parágrafo que resume tudo, assim, tipo, Sim. muito foda. É incrível. Eu acho que o ponto principal é que ela fala sobre, de novo, como é muito diferente para os homens e as mulheres a questão das roupas e da aparência, porque é aquilo, é como ela disse, pros homens, as roupas que eles usam é uma coisa que é pra ele estar usando, que ok, claro que representa um status pra sociedade, né? Você sabe se um homem tem dinheiro ou não, por exemplo, olhando pra roupa dele, qual é a classe social dele, se ele tá de terno, se ele tá de uma roupa mais... Enfim, claro que roupas transmitem, se comunicam com as pessoas de alguma forma. Mas as roupas pros homens, elas não são feitas para travar os movimentos deles, pra, sabe, pra dificultar os movimentos e as coisas que eles fazem no dia a dia. Seja, sei lá, trabalhar, se divertir, qualquer coisa, correr, fazer esportes, qualquer coisa. As roupas não foram feitas para isso. Enquanto as das mulheres é só a gente parar pra observar, né? Tipo, sei lá, salto alto, roupas coladas, roupas justas, etc. Roupas curtas. Muitas das nossas roupas foram feitas com o intuito de restringir nossos movimentos, né? De fato. E aí eu acho engraçado porque ela já tá falando isso aqui, nos anos 40. Que é bem óbvio pra mim, né? E pra você, e pra várias mulheres, mas que várias feministas liberais tentam emplacar, né, essa noção de que a mulher se arruma pra se empoderar, pra se sentir melhor com ela mesma, pra se sentir mais bonita e etc. O que pode até ser, sabe, gente? Ok, a mulher pode até se arrumar pra se sentir bonita pra ela mesma, mas não é tão simples assim, porque no fim é como a Simone diz, né? A questão da aparência está ligada ao que o outro acha de você. Então, visto que nós fomos socializadas pra buscar essa aprovação masculina, como ela mesma diz ali, né, pra oferecê-la como presa aos desejos masculinos, não é tão simples quanto a mulher só quer ficar bonita pra ela mesma, ai, é empoderador, ai, sua autoestima, porque a nossa autoestima é construída com relação ao que os homens acham da gente também, eu ia falar, não é uma mentira quando a gente fala que a gente se sente melhor ao se arrumar, é óbvio que a gente se sente melhor, tipo, qualquer coisa que faz você chegar mais perto de um padrão de beleza vai fazer você se sentir melhor, porque a sociedade vai te tratar melhor, então automaticamente você vai se sentir melhor, tá ligado? Enquanto o empoderamento pra mulher é quase sempre só estético. Do homem pode ser assim, sei lá, né, abrir uma empresa, conseguir pagar todas as contas, enfim, coisas do tipo, mas pra mulher é fazer skincare, né? Então, enfim. Pois é. E eu acho interessante essa questão, né, porque que ela fala da ilusão de que você tá construindo algo, porque é um argumento que a gente, de certa forma, né, ouve até hoje, que é essa coisa do, que nem eu falei, do skincare, que é tipo, é autocuidado, é que você está se cuidando, você está construindo algo, você está se expressando, como se isso não tivesse a ver com o olhar masculino. Aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né, que o autocuidado poderia ser, por exemplo, você comer bem, você comer orgânicos, você ir pra academia, quer dizer, ir pra academia até que é, né, porque daí entra na questão de estética, mas... sei lá, você fazer terapia, sabe? Você fazer um monte de coisa, mas não. É colocar uma máscara de argila. Tipo... Sim, e eu acho muito interessante pensar sobre essa forma que a gente constrói a noção, né? Do que a gente acha bonito, do que a gente gosta, do que melhora a nossa autoestima, com relação à pandemia, por exemplo, né? Porque muitas mulheres usam aquele argumento de que, eu me depilo pra mim, ou eu uso maquiagem pra mim, mas, ao mesmo tempo, durante o isolamento social, pelo menos enquanto as pessoas estavam mais isoladas, a gente viu um aumento, assim, de mulheres comentando nas redes sociais e tal, sobre como elas não estavam se depilando, não estavam usando maquiagem, porque estavam ficando só em casa, né? Então, o que isso significa, né? Por que tem aquela piadinha do, a Gillette, como é que é? Bater a Gillette. Bater a Gillette? Enfim, não entendo essa expressão. Bater a Gillette aonde? Não sei, gente, eu não uso Gillette. Mas tem essa piadinha, né, das pessoas, tipo, quando você bate a Gillette, aí o boy não vem te visitar, tipo, por que a mulher se depila, né, nas regiões íntimas só quando ela pensa que vai transar, por exemplo, né? Porque é pro outro, porque, por exemplo, se ela vai se masturbar e ela não se depila, tá ligado? Se fosse pra ela teria que estar sempre depiladinha em casa, assim, em qualquer pior momento. Que tem, né, essas também, mas... Tem, mas e não tô falando que falando, né? Não tô falando também que, uma mulher que literalmente faz isso em todos os momentos, porque eu sei que tem
as que realmente odeiam tê-los e fazem isso mesmo quando estão sozinhas em casa, acredito que tenha, seja uma minoria, mas assim, a maioria a gente viu, por exemplo, comentando que durante o isolamento social, tipo, não tava usando maquiagem, não tava usando, né, salto alto porque tava só em casa, não tava se depilando, e aí entra muito aquilo, né, como que a gente constrói a visão do que é a gente arrumada, do que é a gente bonita. Porque a mulher é uma construção pública, é um objeto público, né, basicamente, então tem que enfeitar os lugares, a gente é ensinada, né, que a gente tem que estar bonita pro olhar do outro. A gente é ensinada a ser um objeto sexual. Então, assim, gente, não tem como ignorar o como isso nos afeta psicologicamente enquanto a gente cresce, enquanto a gente se torna adultas, desde que nós somos pequenininhas, pra falar, não, eu faço isso só por mim, não tem nada a ver com a sociedade, tipo, sim, você é o alecrim dourado que não se impacta pela socialização e pelo que os outros acham de você, tipo. E é muito interessante, e eu achei bem à frente de seu tempo também, como a Simone vai falar também da questão da aprovação masculina, ela dá o exemplo das mulheres lésbicas, né? Já aí, quando ela tá falando da aparência, porque ela fala que as mulheres lésbicas, elas têm mais tendência, né, a abandonar esses ritos de feminilidade, justamente porque elas não estão buscando um homem, né? Então, não que todas as lésbicas façam isso, é claro, a gente sabe que, enfim, é um negócio muito mais complexo, não é que automaticamente todas as lésbicas são desfeminilizadas, a gente sabe que não. Mas é interessante que ela já pontua isso como existe mais liberdade quando você não está sempre querendo buscar, tipo, ativamente, né, a aprovação masculina, né, de uma forma amorosa e afetiva, principalmente. Então, as mulheres lésbicas, sexual, né, elas vão sentir mais liberdade pra, por exemplo, enfim, não ter cabelo comprido, não se depilar, não usar maquiagem e tudo mais. E isso é algo que a gente vê até hoje. É claro que existe, né, o fator de que, ok, as mulheres lésbicas vivem no mesmo mundo patriarcal que a gente, mas é diferente, né, porque quando você não enxerga mais os homens como parceiro sexual, como aquela pessoa que você tá tentando conquistar, com certeza a sua relação com essa questão da aparência feminina, da feminilidade, tende a mudar, né? De novo, não é uma regra, a gente sabe que tem muitas lésbicas que têm uma aparência super feminilizada, etc. Mas elas tendem a, pelo menos, ter esse maior ímpeto de questionar isso, né? E isso, por si só, já nos mostra o quanto a questão da beleza está atrelada aos fatores externos, ao olhar do outro e o olhar masculino, obviamente. E, além disso, como a autora vai ressaltar, é muito importante notar que para a mulher, os adornos, né, a maquiagem, as roupas, os penteados, tudo isso que compõe a nossa aparência física, diz respeito também à nossa posição, né, à nossa condição no mundo. Como eu disse, para os homens, é claro que também diz respeito à posição na sociedade deles, mas para a mulher isso impacta de uma forma muito mais intensa, né? Porque não é só a questão de ver se a mulher é rica ou pobre. Isso também diz outras coisas para a sociedade, né? E ela vai ser muito mais julgada e avaliada por conta dessa aparência. Se ela é jovem, se ela é velha, se ela é casada, se ela é solteira, se ela é lésbica, se ela é hétero. Ela vai ser muito mais analisada quando alguém vê ela do que um homem. Sei lá, a gente pode pegar aquele estereótipo aquela apresentação do Ed Sheeran com a Beyoncé, tá ligado? Que ela tá usando, tipo, um vestido maravilhoso e ele tá usando uma calça e uma blusa e um tênis, tá ligado? E a gente vê vários caras, tipo, ricos e milionários. Eu ia falar o Elon Musk, o Mark Zuckerberg. Porque o homem, mesmo que ele seja rico, o valor inteiro dele, né, dele enquanto pessoa, não tá só na aparência, né? Por exemplo, o Elon Musk, ele é fodão, porque ele é dono da Tesla e sei lá o quê, e ele foi pro espaço e blá, 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 etc. E ele vai colonizar Marte e pipipipopopó. Então, tipo, a aparência dele não é tudo sobre ele. Então, por mais que seja importante, claro, pra dizer a classe social, dependendo do ambiente que o homem estiver, ele não vai poder se vestir de forma X ou Y, né? Por conta, sei lá, de um evento ou sei lá o quê. Isso não diz tudo sobre ele como é pras mulheres. É aquilo. Exato. Existe o padrão de beleza que a gente sempre conversa aqui, já falamos tantas outras vezes, que dita o que a mulher deve usar e qual aparência ela deve ter. Mas esse padrão é sempre ditado pelos homens, obviamente, e por toda uma indústria da beleza que hoje em dia tá muito pior do que na época da Simone, né? E não pelas próprias mulheres.
E eu lembrei, inclusive, de um tweet que eu vi esses dias que mostrava, né, dando exemplo aí das Olimpíadas que estão rolando em Tóquio, e mostrava o uniforme de duas atletas, né? Uma que era as duas jogando vôlei de praia, e uma tava com uma burca e a outra tava com aquele biquinizinho super pequeno lá que eles têm que usar, que elas têm que usar, né? Quer dizer, as mulheres. E aí tava falando justamente sobre como os dois são padrões, né? Os dois são padrões criados por homens. Não, exatamente o que os dois têm em comum. Não foram as mulheres que exatamente escolheram usar aquelas roupas, né? Que, enfim, não é a gente que impõe esse padrão, a gente tá só seguindo. E esse é um ótimo exemplo, porque nós aqui do Ocidente, né, costumamos olhar pra isso e pensar, nossa, que mulher oprimida é essa que tem que usar uma burca, mas ao mesmo tempo, o Brasil é, tipo, número 1 em cirurgias plásticas, tipo, gente. E a gente tá aqui falando, nossa, que opressão não poder mostrar o corpo nesses países árabes e sei lá o quê. Sim, como se mostrar o corpo fosse grande coisa, fosse né? Mas, grande coisa. E o nosso mundo ocidental, e agora com a internet, etc., equipara muito a você mostrar o seu corpo com você gostar dele, você estar confortável nele, ter uma boa autoestima, etc. Como assim, Isabela, você se ama e não posta nude? Não posta um nude. Que absurdo, então você não se ama, então você não gosta do seu corpo, então você não é livre. A gente equipara muito a nudez com liberdade, né? E você não é mais livre quando você tá fazendo isso por pressão estética do que uma mulher que tá usando uma burca por pressão religiosa. E é interessante porque a própria Simone, ela vai ressaltar que, por exemplo, a mulher deve usar roupas sensuais, mas ela não pode se vestir como uma puta, porque aí entra em outro ponto, né? Ok, hoje em dia a nossa cultura tá muito mais sexualizada e pornográfica, né? Mas naquela época isso era muito mais tipo, não, a mulher só pode mostrar, sei lá, certas partes do corpo, porque se ela mostrar muito, ela é uma puta. Então ela anda muito nessa linha tênue entre, tipo, ou ela tá fazendo a coisa certa ou a coisa errada, e no fim tá sempre errada. No fim tá sempre errada, no fim sempre perde. Porque na maioria das todo vezes, mundo vai sabe? perder, ninguém vai ganhar. Pois é, aí na página 298 ela diz: a toalete não é simplesmente um adorno, exprime, já o dissemos, a situação social da mulher. Somente a prostituta, cuja função é exclusivamente a de um objeto erótico, deve manifestar-se sob esse aspecto único. Como outrora os cabelos cor de açafrão e as flores do vestido, hoje os saltos altos, os cetins colantes, a maquilagem violenta, os perfumes pesados anunciam-lhe a profissão. A qualquer outra mulher censuram-lhe vestir-se como uma puta. Suas virtudes eróticas acham-se integradas na vida social e não devem apresentar-se senão sob esses aspectos bem comportados. Mas é preciso acentuar que a decência não consiste em se vestir com rigoroso recato. Uma mulher que solicita por demais abertamente o desejo do macho é mal vista, mas a que parece repudiá-lo não é muito mais recomendável. Se deseja tão somente não ser notada, cumpre que conserve sua feminilidade. Ou seja, o sexy sem ser vulgar, né? E claro, né, que essa questão é muito diferente para o homem. Afinal, ele é visto como um ser humano, né? Então, para ele, a pressão estética e essa questão da beleza é só mais uma coisa, né? Como a gente já falou. E na maioria das vezes, uma coisa muito menos importante do que a vida profissional ou intelectual dele, porque a beleza para o homem não é essencial, né? Mas para a mulher, ela representa todo o valor que essa mulher tem na sociedade. Inclusive, a gente já falou nos outros episódios sobre como a Simone tem uma frase muito boa que ela fala que o homem não precisa ser bonito, né? Ele só precisa ser masculino para conseguir mulheres. Então, eu acho que isso resume muito bem, assim. E a gente já citou aqui também várias vezes o mito da beleza da Naomi Wolf, em que ela vai falar justamente sobre como essas imagens de perfeição são utilizadas para controlar as mulheres, né? Para manter a gente submissa mesmo nessa posição de estar sempre com fome para emagrecer e de sempre ter que se alterar, de sempre ter que mutilar seu corpo, querendo esse padrão que é inatingível, porque é aquilo que é considerado bonito e feminino. Então, para as mulheres, né, isso impacta absolutamente tudo, desde a vida social, afetiva, até a vida profissional, como a Naomi mostra no livro. Então, por um lado, óbvio, a gente vai ser chamada de fútil, né, por se importar com essas coisas, como nós já falamos, mas, né, e que vários homens, né, reclamam e tudo mais, mas por outro é aquela coisa, né, tipo, sei lá, você se arrumar e você seguir esses ritos pode significar conseguir um emprego ou não, por exemplo. Além de conseguir um namorado, marido, né, que nos é ensinado como a coisa mais importante do mundo.
Então, né, pra gente, infelizmente, a aparência ainda importa muito. E é aquela questão, assim, é a necessidade extrema de sermos bonitas, sabe? De a gente sempre se achar bonita. Até nos discursos, às vezes, de aceitação hoje em dia. Não, total. Vai muito pro lado do tipo, não, gente, todos os corpos são bonitos, você é linda, você é gostosa. Em vez do tipo, por que a gente tem essa necessidade tão incessante de tipo, tenho que ser bonita, tenho que ser muito bela, tenho que ser a mais bela. É insuportável, porque não existe isso, né? Tipo, os discursos de aceitação, e, enfim, que vem muito do movimento body positive e tal. Eu entendo que a intenção é boa, mas não existe isso de falar que, todo mundo é bonito, porque se todo mundo é bonito, ninguém é. Sempre vai existir um padrão. Tipo, existe o tipo de gorda que é padrão hoje em dia pra aparecer como, a gorda que fala de body positive. Existe a cacheada que é padrão, existe a negra que é padrão, existe a asiática que é padrão, existe um padrão para todos os tipos. Então, quando você fala que todos os corpos são bonitos, você, na verdade, tá querendo dizer que todos os corpos devem beleza para algum tipo de entidade mágica, né, que geralmente é o homem. Ao invés de todo mundo é bonita, deveria ser ninguém precisa ser bonita, sabe? A gente sabe que para as mulheres, infelizmente, essa é a realidade, né? Para mulheres que estão dentro do padrão de beleza, como eu e a Letícia, a vida é muito mais fácil. E aí, nas páginas 300 e 301, a Simone diz, então: sendo a mulher um objeto, compreende-se que a maneira pela qual se enfeita e se veste modifica seu valor intrínseco. Já não é mais pura futilidade se dá tamanha importância à meia de seda, às luvas, ao chapéu. Sustentar sua posição é uma obrigação imperiosa. Nos Estados Unidos, uma enorme parte do orçamento da trabalhadora é consagrada aos cuidados com a beleza e os vestidos. Na França, esse fardo é menos pesado, entretanto, a mulher é tanto mais respeitada quanto melhor representa. Quanto maior sua necessidade de achar trabalho, mais lhe é útil um aspecto confortável. A elegância é uma arma, um cartaz, um motivo de respeito, uma carta de recomendação. É uma servidão. Os valores que conferem pagam-se tão caro que, por vezes, um inspetor da polícia surpreende nas grandes lojas uma mulher da sociedade ou uma atriz roubando perfumes, meias e sedas e roupas brancas. Ou seja, ela mesma já estava falando sobre como não é só uma questão de futilidade, tipo, eu quero ser bonita por ser, mas sim, né, muitas vezes a diferença entre você ter um emprego ou não ter, ou você ser respeitada na sociedade ou não ser, né, pra mulher. E a Simone, ela vai comentar, né, como essa servidão do padrão de beleza faz também as mulheres terem horror ao envelhecimento. Eu acho que todo mundo sabe disso, né, percebe isso até hoje. Até hoje. E hoje muito mais, eu acho, até do que na época da Simone, porque é aquela coisa, a gente vê com as mulheres que, as atrizes, as mulheres da vida pública e tal, elas não podem envelhecer, né? A gente vê isso com as atrizes e com as mulheres da vida pública, né? Que são sempre comentadas e parece que sempre tem uma data de validade. E tem a outra questão, né? Tem a questão do medo de envelhecer e tem a questão do não viver a sua vida plenamente porque se sente feia ou gorda ou fora do padrão. Então, por exemplo, deixar de ir numa festa, deixar de ir num evento, deixar de ir na praia, na piscina. Enfim, todos esses clássicos que vocês com certeza já ouviram falar, que é uma mulher falando que não se sente confortável de ir em tal lugar porque não está bem com a aparência dela. Cara, quantas vezes vocês já viram um homem falar isso? Por exemplo, não vou numa festa que um amigo me chamou porque é uma festa na piscina, não vou na praia. Eu boto fé que pode existir, tá, gente? Não tô tirando, principalmente homens mais gordos e tudo mais, mas dificilmente ele vai se privar de viver. Por exemplo, o clássico, né, do não vou nessa festa porque não tenho roupa pra usar. Que tipo de homem vai falar, eu não tenho roupa pra isso? Que homem vai falar isso? Às vezes a mulher é super padrão, ela é magra, ela tá super dentro do padrão de beleza, mas ela fala, eu não vou nesse rolê porque eu não tenho roupa pra ir. Aquela coisa muito ridícula que eu lembro que tinha muito quando a gente era pequena também, tipo, repetir roupa. Como se fosse a única coisa que as pessoas pensassem, no seu guarda-roupa. Enfim, eu pensei muito nessas situações de como as mulheres deixam de se divertir, de ir na praia, de viver mesmo, assim, né, de fazer coisas que elas gostariam de fazer por não se sentirem confortáveis com o seu corpo, e é muito triste pensar o quanto a gente se priva das coisas, né, por conta disso. Eu lembrei muito da série Dietland também, como
A principal, né, que é uma mulher gorda, sempre falava, tipo, ai não, porque quando eu emagrecer eu vou fazer isso, quando eu emagrecer eu vou fazer isso. Era quase como se ela não estivesse vivendo, porque ela era uma mulher gorda. Realmente, isso é muito comum entre as mulheres que querem emagrecer, sabe? Porque elas falam, ai não, depois que eu emagrecer, sei lá, eu vou pedir um aumento no meu trabalho. Depois que eu emagrecer, eu vou atrás de ir em encontros pra encontrar um namorado, sabe? Tipo, depois eu vou ser outra pessoa, eu vou finalmente começar a minha vida. Ela dá o exemplo de como as mulheres evitam fazer certas coisas também pra não se sujarem ou mancharem as roupas, sabe? Como elas deixam de ir em eventos quando não se sentem bem com a aparência, esse tipo de coisa. E como tudo isso pode parecer trivial, mas na verdade nos mostra que as mulheres de fato deixam de viver em prol daquela aparência perfeita do objeto sexual, como a gente já estava falando. E a gente tem o lado mais extremo, que é a questão estética de desenvolver distúrbios alimentares ou mesmo de morrer fazendo cirurgias, né? Mulheres que morrem fazendo lipoaspiração. Todo esse rolê. E daí na página 305 a Simone vai dizer então: afirmou-se muitas vezes que a mulher se vestia para excitar os ciúmes de outras mulheres. Estes ciúmes é como efeito um sinal visível de triunfo, mas não é a única coisa visada. Através dos sufrágios de inveja ou admiração, a mulher busca uma afirmação absoluta de sua beleza, de sua elegância, de seu gosto, de si mesma. Veste-se para se mostrar, mostra-se para se fazer ser, submete-se assim a uma dolorosa dependência. A dedicação da dona de casa é útil, mas não é reconhecida. O esforço da coquete é em vão, se não se inscreve em alguma consciência. Ela procura uma valorização definitiva de si mesma, é uma pretensão no absoluto que torna sua busca tão exaustiva, condenando por uma só opinião. Este chapéu não é bonito, um cumprimento a lisonjeia, mas um desmentido à ruína. Desmentido seria tipo um xingamento, como se fosse. A ruína. Então aqui ela já vai começar a falar, né, sobre essa questão também do relacionamento entre mulheres, que a gente vai entrar mais a fundo agora no próximo tópico. Então vamos entrar no assunto muito espinhoso, que é o relacionamento das mulheres com as outras mulheres, né? Das amizades entre mulheres, da rivalidade feminina e tudo mais. Exato, esse é um assunto aí bem complicado, né? É aquilo, assim, ela vai começar falando que, por exemplo, as mulheres, elas não tinham coisas em comum exatamente. Acontecia muito aquilo de, tipo, por exemplo, a mulher do médico, daí o médico vai, tipo, se encontrar com outro médico, e daí eles levam as mulheres, tipo, num jantar, e aí elas têm que meio que ser amigas ali, sendo que elas não têm nada em comum uma com a outra, né? Elas só estão ali meio que, tipo, as duas acompanhando o marido. Eu achei isso bem interessante, porque ela vai começar falando sobre essa superficialidade dos relacionamentos, né? Como a mulher não tem lugar pra ser ela mesma, pra se mostrar de uma forma profunda. Ela tem que estar sempre fingindo ser alguma coisa, sabe? Seja pro marido ou seja para pessoas externas da família, ela tem que ter aquela pose, aquela questão social. E aí isso impede que as pessoas te conheçam de verdade, né? Que você desenvolva realmente relacionamentos, Sim. assim. Então impede também que haja uma construção verdadeira de um relacionamento entre as mulheres, né? O que eu acho que é um ponto muito importante, porque para as mulheres a amizade muitas vezes está baseada nessa questão do que uma significa para outra, tipo, qual o status que você tem por ser amiga daquela mulher, por exemplo, né? Isso até hoje, gente. Isso a gente vê, sei lá, até em coisa assim, Gossip Girl, entendeu? Vamos pegar um exemplo atual, porque eu tô assistindo o Gossip Girl atual, né, de 2021. As relações entre mulheres dizem muito sobre isso, porque a mulher tá sempre se esforçando pra performar isso, né? Performar esse papel social de perfeição, mas ela acaba não se conectando verdadeiramente com os outros, e nem com as outras mulheres, nem com outros homens, né? E cada uma tá ali, na verdade, nessa amizade feminina, cada uma tá ali, tipo, desempenhando um papel ali, performando uma coisa, né? Então ali competindo pra ver quem encena melhor e acabam não se conhecendo de verdade. E isso, claro, estamos generalizando, como sempre. Como diz a autora, a vida mundana exige que ela represente, que se exiba, mas não cria entre ela e outrem uma verdadeira comunicação, não a tira da solidão. Então é aquilo, ela não vai chegar pra amiga e contar, tipo,
tudo que ela tá sentindo, o que tá passando pela cabeça dela, sabe? Ela vai tipo, não, quantos quilos eu quero perder? Qual cirurgia que eu quero fazer? O jantar que eu quero dar na minha casa, sabe? Assuntos mais banais. Isso me fez pensar muito, assim, como muitas vezes nós mulheres temos dificuldade de criar esses laços, né, com as outras, porque a gente tá sempre focada em competir, em mostrar que somos perfeitas, né, porque a gente é ensinada a fazer isso. Então tem a questão da rivalidade, tipo, que de novo renderia um outro episódio só pra falar sobre rivalidade feminina e hostilidade horizontal, assim, né, entre mulheres. Mas, enfim, enquanto os homens, eles estão realmente construindo relações de companheirismo, por mais que daí a gente possa também questionar o quanto é esse companheirismo, mas geralmente tem um objetivo em comum, né? Então, por exemplo, o colega de trabalho, os dois se ajudam ali no trabalho, enfim, eles realmente têm um colega de time que joga futebol, eles têm ali o objetivo em comum. Porque assim, os homens, eles competem entre eles, porque eles também são socializados pra serem muito competitivos, mas é isso, eles também não acham que... Sei lá, se eles perderem aquela batalha ali, sei lá, por exemplo, por uma mulher, tipo, tem 2 homens interessados na mesma mulher. Se eles perderem essa batalha, também não é o fim do mundo, sabe? Tipo, a vida deles não depende da aprovação daquela mulher. Se ela não, entendeu? Se o outro homem ganhar, ele vai pra outra mulher, tá tudo bem. Tipo assim, não depende disso a vida dele, da aprovação daquela outra mulher, né? Então, tem isso, né? E eu acho que por mais que não seja mais tão extremo hoje em dia... Ainda existe sempre nas relações entre as mulheres essa competição, é claro, essa rivalidade, como a Letícia falou, porque todas nós fomos socializadas para competir umas com as outras. Então, querendo ou não, a gente realmente quer parecer mais perfeitas. E aí entra muito também aquela questão, agora levando para um outro lado, assim, a rivalidade entre mulheres. E como nós temos um relacionamento muito mais tóxico com as mulheres que a gente segue, né, com as influencers e tal, que a gente segue, até com as militantes, com as ativistas feministas que a gente segue e tal, do que com homens, porque a gente cobra elas muito mais, a gente fica procurando... A gente tem expectativas maiores, né, também. A gente tem expectativas muito maiores, é claro. A forma como a gente se cobra também é muito tipo, não, mas, sei lá, como mulheres, por exemplo, feministas se culpam quando entram em relacionamentos abusivos, tipo, como assim? Mas eu sou a feminista, eu não podia ter entrado nesse relacionamento abusivo, o que as pessoas vão achar de mim? Cara, você é um ser humano, tá ligado? Antes de tudo. Então... E é aquilo, né? Principalmente se você for uma figura pública, por qualquer coisa ali na internet... Ou uma mulher famosa, cara, a gente vê isso, sabe? A mulher famosa não pode errar nem um pouco, que ela já é super cancelada, enquanto os homens fazem um monte de merda e ninguém fala nada. Pelo amor de Deus, o Wesley Safadão tá postando vídeo de pastor abusando de criança, sabe, gente? Tipo, e ele não vai perder a carreira dele por isso. Exato, isso que eu ia falar, ou podem até falar, por exemplo, o cara faz uma merda e as mulheres, principalmente feministas, né, chamam a atenção, cancelam, blá blá, mas depois de 2 segundos o cara já voltou ao normal, a vida dele já voltou ao normal, nada aconteceu com ele. Enquanto pra uma mulher isso é muito mais complicado, as pessoas ficam realmente, caçando pelo em ovo, assim. Só que é muito foda, porque nós mulheres acabamos caindo nessa questão da rivalidade, né, que a gente é socializada a sempre agir dessa forma, e muitas das discussões que eu vejo, muitos dos problemas que eu vejo as mulheres tendo, mulheres feministas, né, que eu tô falando, que elas acabam tendo umas com as outras, você vê que é uma coisa que, por exemplo, poderia ser conversada no privado, sabe? Que elas poderiam ir lá e conversar realmente pensando num objetivo comum, tipo, putz, eu vi aquele seu post, acho que não foi muito legal isso que você fez, ou aquilo que você fez, não precisa ser no público, não precisa ser expondo a mulher, tirando print, gerando, tipo, fofoca e engajamento em cima disso, sabe? Pode ser de uma forma muito mais tranquila. E aí eu trago aqui essa reflexão, porque é óbvio que eu já fiz isso também. A maioria das mulheres já fez expor, compartilhar ou entrar na onda de, tipo, criticar alguma mulher, alguma influenciadora que você não gosta, alguma coisa. Mas isso nem só falando de criadoras de conteúdo, de figuras públicas. A gente faz muito isso no nosso dia a dia mesmo, com as amigas que a gente tem, sabe? É muito comum, tipo, a mulher tem um problema uma com a outra e em vez de falar na cara e conversar, ter uma conversa honesta, debater, ter uma DR, sei lá, sobre o assunto, só ir pra uma outra amiga ou amigo e falar, tipo, nossa, você viu o que aquela ali falou pra mim, sabe? Porque também, querendo ou não, a gente não foi socializada pra isso, né? Eu ia falar isso, justamente normalmente... isso.
se eles têm um problema um com o outro, acho que eles chegam mais um pro outro, tipo, pô, brother, sei lá. Aquela, sei lá, como que um homem fala. Ou só se afasta também, sabe? Porque eu sinto que as mulheres acabam tendo essa coisa que daí depois todo mundo fica, ai, toda mulher é falsa, não sei o que lá. Mas é porque a gente é incentivada a uma falsidade, porque tecnicamente a gente tem que gostar sempre uma da outra e sei lá, todas serem amigas magicamente. Isso até dentro do feminismo também, né? Ai, são todas feministas, então todas têm que se amar. Não, gente, não é assim. Tá tudo bem também você não ir com a cara de uma mulher, sabe? Tá tudo bem você não gostar de alguém. E eu acho que homens aceitam isso com mais naturalidade também, sabe? Eles não precisam ser falsos, eles só se afastam. Ou eles falam na cara, só sabe? aquele cara ali é meu conhecido, mas não somos amigos. Não precisa tipo, forçar a amizade, ok. sabe? Agora com mulheres é mais foda nesse quesito, porque parece que a gente tem que agradar todo mundo e a gente também meio que tem que gostar de todo mundo. Querendo ou não, sabe, mulheres não são socializadas, tipo, pra serem, por exemplo, diretas, Exato, tá ligado? Esse sobre é um seus problema. sentimentos. Esse é um grande problema. Ou mesmo pra validar seus próprios sentimentos, sabe? Ou pra validar, a gente é ensinada, tipo, ignora seus sentimentos, sabe? Joga todos eles pra debaixo do tapete, só finge que tá tudo bem, que tá tudo certo, agrade todo mundo, etc. E ainda mais se juntar isso, por exemplo, que as pessoas sempre falam, porque meninas, principalmente, né, na escola, meninas, adolescentes, etc., são muito escrotas umas com as outras, são muito falsas, falam muita merda. Véi, se juntar isso ainda com, tipo, ser adolescente, tá ligado? Não, daí é a combinação perfeita, né? Porque realmente, na escola, as meninas costumam ser mais assim umas com as outras. Mas aí é a combinação, né, do tipo, socialização feminina, fit, imaturidade, tipo, da adolescência. Busca por aprovação masculina, né? Busca por aprovação social, no geral, e por aprovação masculina, principalmente. Medo de não ter um grupinho, de eu ficar isolada, questões de querer ser... Véi, milhões de coisas, sabe? Pois então, tem muito mais por trás dessa questão de, mulheres são falsas, mulheres são fofoqueiras e tal, do que as pessoas acreditam, assim, inicialmente. Até porque isso são essencialismos que as pessoas usam pra desincentivar mulheres a procurarem relacionamentos com outras mulheres, né? Tipo, a gente não pode cair nisso, você não pode ser feminista e cair nessa de falar, não, porque toda mulher é falsa e não sei o que lá, porque isso é completamente, na verdade, é uma arma do patriarcado, né? Pra nos manter separadas. Total. Que é a rivalidade feminina, né? Que a gente sempre fala. Essa questão de deixar as mulheres separadas pra que a gente não converse entre a gente, não entenda o que nós temos em comum e não se una, né? Exatamente. Politicamente falando. Ainda mais quando você é feminista, existe essa ilusão da sororidade, que você tem que amar todas as mulheres. E isso, além de ser completamente, obviamente, errado, né? Porque não é o que sororidade significa, na verdade, também é uma forma de nos manter separadas, tá ligado? Sim. Porque aí você vai falar, eu não gosto daquela feminista ali, então eu não posso militar com ela, não sei o que lá. Quando você entende que união política é uma coisa e sentimentos de, tipo, gostar ou não, tipo, amizade é outra, então você consegue militar e estar junto na luta com muitas mais mulheres, sabe? Volta aquilo que a Simone falou de, tipo, os homens terem objetivos em comum, assim, por exemplo, eles trabalharem juntos, eles terem essa camaradagem, e as mulheres não percebem, né, esses objetivos que elas têm em comum, e sendo que, tipo, quando você percebe, né, que você tem o mesmo objetivo, que é a libertação das mulheres, pronto, tá aí o seu objetivo comum. Não necessariamente você vai virar a melhor amiga daquela mulher, mas você vai virar uma companheira política, né? Você vai virar uma companheira de luta. Exato, e o problema da gente achar que isso são as mesmas coisas é que realmente restringe muito, porque se você for se unir só às mulheres que você gosta, de fato não vai ter feminismo, sabe? Eu ia falar, isso pode se desenvolver numa amizade? Pode. Claro. E muitas vezes se desenvolve. Mas não necessariamente, tá tudo bem também, sabe, gente? É interessante porque a Simone, ela vai falar também sobre como as amizades femininas, na verdade, elas são uma forma também de afirmar um universo em comum entre essas mulheres, né? Já que o universo dos homens é tão hostil a elas. Então é quase como se fosse, tipo, eu quero fugir daquele ambiente masculino, dos lugares onde só existem as regras dos homens, então eu vou me refugiar aqui com essas mulheres. E então nas páginas 309 e 310 ela vai dizer: as amizades femininas que ela consegue conservar ou criar serão preciosas para ela,
têm um caráter muito diferente das relações que os homens conhecem. Estes comunicam entre si como indivíduos através das ideias, os projetos que lhes são pessoais. As mulheres, encerradas na generalidade de seu destino, acham-se unidas por uma espécie de cumplicidade imanente. O que primeiramente procuram, umas juntas das outras, é a afirmação do universo que lhes é comum. Não discutem opiniões, trocam confidências e receitas, ligam-se para criar uma espécie de contra-universo cujos valores superam os valores masculinos. A mulher sabe que o código masculino não é o seu. Ela pede, portanto, às outras mulheres que a ajudem a definir uma espécie de lei de seu meio, um código moral propriamente feminino. Não é somente por maldade que as mulheres comentam e criticam tão longamente as condutas das amigas. Para julgá-las e para se orientarem, precisam de muito mais invenção moral do que os homens. Isso eu achei bem interessante, porque... Era o que a gente tava falando agora. Era basicamente isso. E eu lembrei também do famoso, né, filme Meninas Malvadas também, porque ela fala muito sobre, tipo, as regras que existem, como é que ela chama no filme? Tipo, o Girl World, no assim, mundo das garotas. É. E aí ela fala, tipo, das regras que existem e tal, e é muito curioso, porque, cara, é isso, sabe? Tipo, a gente sabe quais são as regras da sociedade que é masculina, que é hostil com a gente, e a gente meio que tenta criar esse outro universo, e justamente por isso ele tem regras tão definidas, né? Então as mulheres que saem deles acabam sendo extremamente julgadas. E não é por mal ou por uma... Assim, às vezes é por mal, mas tipo assim, não é por... tipo, uma natureza feminina que é intrinsecamente, tipo, vamos julgá-las. E sim, justamente porque a gente não pode participar do mundo dos homens e nem fazer nada no mundo deles, né? A gente não tem poder neles, então a gente tenta ter no nosso. Não é porque, mulheres são falsas por natureza, ou nós somos más por natureza, igual, né, os mitos misóginos dizem. Mas sim porque é realmente a forma que a gente meio que encontrou de se expressar nesse mundo à parte, que a gente cria nossas próprias regras, e como ela disse, o porquê que as amigas se julgam muito mais entre elas, assim. Porque é isso, nós criamos umas regras só nossas, sabe? Tipo, os homens já não vão seguir essas regras, tipo, eles já não estão envolvidos nisso, sabe? Sim. A gente já considera, homem só faz merda, homem não, sabe? Aquelas coisas assim. Enquanto das mulheres a gente espera bem mais e a gente cria tudo isso, tipo, um mundo à parte, como a Simone fala. E a gente meio que se diverte mantendo essas regras e analisando quem tá seguindo elas ou não, porque meio que é a única coisa que a gente pode fazer, sabe? Porque nas outras a gente não pode mexer, né? Isso que eu ia falar, assim, como é uma questão do tipo, contra outra mulher, por exemplo. Porque que é muito mais fácil cancelar a mulher feminista ali no Instagram e tal. Porque, né, é muito mais fácil você exercer esse poder, já que você não pode exercer poder sobre homens, Exato. Sabe? Então, tipo, você também quer aquela... Todo mundo gosta de exercer um poder, de certa forma, de achar que tem algum poder, né? E aí eu acho interessante porque ela diz que por mais que as mulheres criem esse mundo, assim, né, digamos, a parte delas, é muito raro que a cumplicidade feminina chegue a se tornar uma amizade 100% verdadeira, porque por mais que as mulheres sejam solidárias umas com as outras, elas estão sempre buscando serem valorizadas, na verdade, pelos homens. E aí, né, é toda essa busca pela essa aprovação que vai gerar a competição e a rivalidade feminina. Hoje em dia, mulheres já tem aí a rivalidade no trabalho, já tem em vários outros lugares, né? Mas também... Não é mais sobre só conquistar um homem. Mas assim, né? Isso porque, por mais que elas se gostem, sejam amigas, tenham um relacionamento entre elas continuam buscando, né? Essa aprovação masculina aí, né, gente? Que no final não nos serve de nada, mas enfim... E é aquela coisa, né? Ok, talvez não seja sempre aquela super competição do tipo quem vai conseguir ficar com esse cara e casar com ele, principalmente hoje em dia. Mas a gente ainda vê o quanto as mulheres são dependentes dessa aprovação masculina e muitas vezes sacaneiam outras mulheres por conta desse objetivo, sabe? Delas serem amadas e desejadas por um homem, o que é muito triste porque, enfim, o que você faz com essa aprovação, né, gente? Ela não te protege. Ela não te ajuda, você não vai ganhar pontos por isso. No final das contas, é realmente uma coisa só pra alimentar seu ego e que, assim, foda-se, pra ser né? Aceita socialmente, pra ser né? aceita socialmente, mas assim, foda-se, né? Porque no final não nos serve de nada. E é muito triste que a gente, tipo, acabe
muitas vezes não construindo relacionamentos que poderiam ser ótimos e que poderiam agregar muito, né, com outras mulheres, porque, assim, no meu auge dos meus 24 anos, gente, vou dizer por experiência, assim, que, cara, é muito importante ter essas relações, né, com outras mulheres, ter esses relacionamentos que são profundos, com mulheres que te conhecem, que você se sente à vontade pra conversar, pra falar sobre tudo mesmo, pra se abrir, que você não tenha medo, porque, cara, é proteção, sabe? Tipo, quando acontece alguma coisa, e eu espero que não aconteça, mas sendo mulher, enfim, né? A gente sabe. Quem que você vai recorrer, sabe? Quem que vai te entender, quem que vai ter empatia, quem que vai te proteger, não no quesito de aquilo não acontecer, mas quem que vai te apoiar mesmo, sabe? Dificilmente vai ser um amigo homem. Dificilmente, gente. Então, assim, na minha opinião, pelo menos, né? Na minha experiência, como eu falei, eu tenho 24 anos, posso estar errada, mas acredito que não esteja, né? Não sei como é que é pra você também, Isa, mas, assim... Não, completamente. Eu acho que é o que você falou, assim. Essa questão de querer a aprovação masculina é muito uma ilusão, né? Porque claro que tem, né, a aprovação social, você quer ser aceita, você quer estar no meio de várias pessoas, quer ser aceita pelo rolê, dar rolê com essas pessoas que são legais, que são divertidas, etc. Mas no fim, a aprovação masculina é tipo, os caras continuam sendo misóginos, continuam te objetificando, continuam... sei lá, né, tem muito clássico, você é amiga do cara e o cara... Na verdade, só quer te comer, sabe? Tipo assim... Clássico. Não tô falando que não existem amizades entre homens e mulheres, tá bom, gente? Claro que somos grandinhas, sabemos que existem, mas assim... É o que a Letícia falou também, mesmo que elas existam, quem é que vai super te entender quando acontecer alguma merda? Quem é que vai ter mais empatia? Quem é que vai ter passado por experiências, né, parecidas com as suas? Mulheres. É importante fortalecer esses laços, tentar repensar os seus relacionamentos e tentar entender o porquê que você não gostou da mulher tal ou da outra. Será que você não tá cobrando ela muito mais do que você cobraria de um homem, tá ligado? Porque a gente cobra muito a gente mesma, sabe? Nós temos um alto ódio contra nós mesmas, isso que eu quero dizer. Uhum. Então é claro que esse ódio muitas vezes se transfere pras outras mulheres também. Porque você vê você mesma naquela mulher. Bom, aí ela vai finalizar essa parte do capítulo, então, com uma frase muito boa, na página 313, dizendo: as mulheres são companheiras de cativeiro, uma das outras, ajudam-se a suportar a prisão e até a preparar a fuga, mas o libertador virá do mundo masculino. Ou seja, ok, elas podem passar ali tempo juntas, elas podem se entender, principalmente na dor, né? Elas podem desenvolver uma amizade, mas elas continuam desejando essa aprovação do homem que é o verdadeiro salvador. Ou seja, elas não acreditam que podem se salvar e se ajudar. Elas ainda acham que o cara vai chegar ali e vai abrir a porta da cadeia, tá ligado? E vai salvar elas. E, cara... E aí é que está o ponto. Exatamente. E essa frase é ótima. Não, é incrível. Eu queria uma camiseta com isso, cara. Porque, olha... É uma analogia incrível, né? Primeiro, a gente se vê como essas companheiras de cativeiro, porque é isso. E aí, segundo, é isso, né? A gente se acha incapacitadas de sair desse cativeiro sozinhas. Então, é óbvio que a gente não acha que as nossas amigas também vão conseguir fazer isso pela gente, ou vão conseguir nos ajudar. Porque, de novo, você se enxerga naquela mulher, né? Então... Exato. Eu lembrei muito de um texto da Audre Lorde também. Eu não lembro se é do Irmã Outsider, de qual livro dela que é. Mas que ela tá falando sobre a hostilidade especificamente entre mulheres negras. Que aí, claro, tem também a questão racial. Mas que ela vai falar justamente sobre isso. Como mulheres negras se cobram muito mais e são muito mais hostis com outras mulheres negras. Justamente pelo alto ódio e por se verem naquela outra mulher e tal. Então, muito complicado, é muito complicado quando você faz parte de um grupo oprimido e você cresceu, assim, sua vida inteira aprendendo que você tem que agradar o seu opressor, né? No caso das mulheres, os homens. No caso das mulheres negras, ainda as pessoas brancas, né? Então, você acaba vendo aquelas outras pessoas que são iguais a você como, né? Pessoas pra competir, né? E aí, 2, você enxerga nelas as mesmas coisas que você muitas vezes não gosta em você, porque você foi ensinada a não gostar, né? Como você falou, a gente vai contra tudo que é, tipo, feminino e tudo isso, é considerado fútil, sei lá.
Aquela clássica frase, né, das meninas, ai, porque não gosto de coisa de menina, ai, porque mulheres são chatas. E é foda também porque daí quando você já é uma mulher feminista, assim, essa necessidade por aprovação pode aparecer de formas diferentes e muitas vezes você nem percebe que você tem isso, sabe? Tipo, você precisa de muito autoconhecimento e trabalhar isso em terapia e de várias formas, porque tá em todas nós, sabe? Às vezes a gente também ignora isso e daí faz com que tudo fique mais complicado, porque você nem admite que você procura isso, sabe? Porque, nossa, não, eu sou feminista, é claro que eu não procuro aprovação masculina, mas não é assim, não acaba da noite pro dia porque você virou feminista, sabe? Fica aí a questão, né, pra vocês refletirem sobre, porque todas nós procuramos de alguma forma. Então, qual é a sua? Quiz do BuzzFeed. Qual é a forma que você procura aprovação masculina? Porque com certeza tem alguma forma, sabe? Então, tipo, é muito realmente se conhecer e se entender pra conseguir ter esses relacionamentos profundos mesmo com outras mulheres, esses relacionamentos que são tão importantes pra gente, né? E agora, indo para o último, porque agora esse episódio já está bem longo, para o último tópico que a Simone fala, que é sobre a infidelidade feminina, né? Sobre as mulheres que traem seus maridos. E aí, o último assunto que ela vai trazer no capítulo, né? Sobre as mulheres que arranjam maridos, e ela vai falar sobre justamente como a infidelidade é diferente quando é praticada por um homem, quando é praticada por uma mulher. E aqui a gente já vai falar logo no início, galera, não estamos passando pano, não estamos dizendo, porque a mulher pode trair, tá bom? Daqui a pouco vocês vão sair por aí falando que, não, ouvi no podcast o pessoal é político que eu posso trair à vontade. Não é bem assim, tá bom, gente? Que ela não quero ser uma influência negativa. Não nos usem de referência, gente, não é isso. Porque assim, se você assumir um compromisso com a pessoa, você tem um relacionamento exclusivo, monogâmico, etc., é claro que é errado trair de qualquer forma, seja qual for o seu gênero, né? Seja você homem, mulher, etc, etc. Mas também é verdade que a infidelidade por parte da mulher e por parte do homem costumam ter motivações diversas, né? E ainda mais naquela época em que a Simone estava escrevendo, em 1940 e pouco, em que o casamento era muito pior do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, como vocês ouviram no episódio do casamento, não é como se fosse uma instituição super maravilhosa e igualitária, mas naquela época era ainda pior. Então, muitas mulheres procuravam um amante porque elas não conseguiam, por exemplo, se satisfazer sexualmente dentro da instituição do casamento, ou porque elas se viam confinadas, né, naquela situação, numa situação de estar, sei lá, sempre em casa, se sentiam oprimidas pelos seus maridos, né, porque eles podiam sair, trabalhar, eles tinham todo o poder dentro de casa, então meio que arranjar um amante também era uma forma de tentar escapar disso, né. Então era bem mais complicado numa época em que a mulher era bem mais dependente psicologicamente e economicamente do seu marido. Era um outro contexto até, né, de traição do que hoje em dia. Embora hoje também exista, é claro, não é como se tivesse acabado as situações em que as mulheres dependem do marido, né? Existe muito ainda, principalmente dependência emocional. Sim, e daí a autora, ela vai dizer, então, que muitas vezes a necessidade de validação masculina e o rancor que a mulher sente pelo marido e pelo casamento, pela instituição em si, porque lembrem, gente, lá no episódio sobre casamento, se você não ouviu, volta lá e ouve, a gente falou muito sobre como a mulher idealiza essa instituição, né, esse casamento, esse momento na vida dela. E aí quando ela chega lá e não é aquilo que ela imaginava, ela fica frustrada, né? Então aqui ela vai desenvolver muito rancor pelo marido por causa disso. E aí, tudo isso faz com que a mulher procure um amante, muitas vezes, né? Arranje um amante, ou seja, né? Ela quer desafiar o marido, e isso é mais importante do que o relacionamento com o amante no geral, assim. Muitas vezes, mais do que, ela está apaixonada pelo amante, é uma forma dela se rebelar contra o marido, né? Dela desafiar ele da única forma que ela pode, basicamente. Então, né, é bem isso que a Isa falou. O contexto do casamento daquela época fazia com que muitas mulheres odiassem realmente, passassem a odiar o marido, e aí o adultério se apresentava como uma forma de escapar disso, né?
e também de se satisfazer sexualmente, muitas vezes, visto que o casamento raramente proporcionava essa satisfação. E daí tinha muito aquela coisa, tipo, qual que é a única forma que ela ia conseguir ter prazer e ainda fazer o marido de otário, né, gente? Considerando que ela não tem poder nenhum na sociedade, qual que é a forma que você consegue fazer o marido de otário, né? Fazendo ele de corno. Basicamente, é aquele meme do cadê seu namorado otário agora? Ai, tá lá defendendo o Bolsonaro na internet. Eu lembrei da frase da Deia também, do ninguém tem dó de corno. É, basicamente isso, né? Volta pra aquela questão de ela não tem como, sei lá, humilhar o cara socialmente, ela não tem poder, enfim, econômico ou social em cima do cara, então o que ela pode fazer? Isso, né? Aí, na página 317, a Simone vai dizer, então: uma mulher que seus próprios rancores se prendem ao marido procura no amante um confidente, uma testemunha que contemple seu personagem de vítima, uma cúmplice que ajude a diminuir o marido. O casamento frustrando a mulher de toda satisfação erótica, denegando-lhe a liberdade e a singularidade de seus sentimentos, a conduz através de uma dialética necessária e irônica ao adultério. Ou seja, né? Chega até a ser irônico, porque obviamente o casamento, que é a instituição monogâmica que diz que os dois, né, não podem nem olhar para outra pessoa, etc. Mas a gente sabe que o homem pode, né, tecnicamente. Acaba, ironicamente, fazendo com que a mulher queira trair o cara. Muitas vezes ela nem é, tipo, super apaixonada pelo amante, nem nada. Ela só quer uma distração, ela quer um rancor, ela quer uma forma de, tipo, meio que sair por cima, né? Exato. E aí é interessante também pensar em como o amante e o marido são figuras muito diferentes para a mulher, né? Porque por mais que os dois sejam homens, claro, e os dois oprimam ela, né, na sociedade, o marido, ele tem um papel diferente que ele desempenhou na vida dela, né? Como a Simone vai comentar, na maioria dos casos a mulher casou virgem, né? Se ela era ali uma mulher da sociedade daquela época, ela casou virgem e o marido foi o primeiro cara com quem ela transou, por exemplo. Então, é claro que depois, quando ela for fazer sexo com o amante, vai ser muito diferente, né? E quando ela vai buscar esse amante é normalmente por um desejo sexual dela mesmo, né? E não por uma obrigação igual é o sexo no casamento, tipo, vocês têm que ter filhos, não é um trabalho, ele tem que, né? Digamos. A noite de núpcias e blá blá blá. Enfim, não tem todas essas questões, porque por mais que a escolha dela, é claro, ainda seja limitada, a escolha de trair, de escolher aquele amante é feita com uma certa liberdade, né? Uma liberdade muitas vezes maior do que a escolha do marido, porque tem que lembrar que nessa época também muitas mulheres casavam com homens que os pais indicavam, né? Por serem bons, enfim, de boa família. Querendo ou não, ali o caso, por mais que seja errado, né? O caso extraconjugal foi algo que ela verdadeiramente escolheu fazer, né? O que já é diferente. E além disso, ela vê na figura do amante uma forma de libertar ela daquele lar conjugal que está oprimindo ela também, né? Da mesma forma que ela tinha visto anteriormente na figura do marido, uma forma de libertar ela do lar do pai, né? Do lar paterno, materno, enfim. Então ela vê como uma outra rota, assim, uma forma de fugir, uma outra forma de escapar daquela situação, né? E, obviamente, de forma errada, porque... E é uma ilusão também, né? Porque... É uma ilusão. Na maioria das vezes, esse caso não vai dar em nada. Ela não vai fugir. E se ela fugir e realmente ficar com o amante, ele vai se tornar o marido e aí ela vai ter os mesmos problemas de antes, entendeu? Exato, porque o problema é a instituição no geral, né? Não só os caras. Não é só o homem com quem ela está. Então, sim, é uma ilusão e ela tá fazendo isso de forma errônea. Mas ela acredita que é uma maneira de se livrar daquela situação, né? Então, na página 319, a Simone diz: tal como a moça que sonha com um libertador que arranque do lar paterno, a mulher espera que o amante a livre do jugo conjugal. É um tema frequentemente explorado do amante ardoroso que esfria e foge quando o amante começa a falar de casamento. Que é o que eu disse. Se, por exemplo, ela fala, não, eu vou largar meu marido então pra ficar com você... esse relacionamento dela com o amante já vai virar uma outra coisa, entendeu? E vai virar tão opressor quanto era o outro casamento, sabe? O cara pode até ser melhor, sei lá, ou ela pode gostar mais dele, né? Porque ela escolheu ele de fato, mas a instituição segue sendo opressora, o mundo segue sendo patriarcal, né? Então,
não vai ser diferente, é só uma ilusão mesmo de que será um relacionamento mais livre, sei lá, um relacionamento diferente que vai trazer essa liberdade pra ela, porque no fim é isso, ela tá procurando a liberdade em outro homem, sabe? Sim. E aí a Simone, ela vai falar muito do papel de realizar os desejos eróticos que esse amante acaba tendo, porque isso é reprimido dentro do casamento, né? Como a gente já falou muito no episódio do casamento. Principalmente naquela época. Então, o desejo da mulher nunca é levado a sério, nunca é considerado, né? Ela só tem que dar filhos, basicamente. E eu acho interessante a gente refletir essas questões do adultério feminino com relação aos dias atuais. Porque por mais que as coisas tenham melhorado muito, hoje em dia, geralmente, né, quando a gente tá falando de um casamento normal aí, a mulher está escolhendo casar e tudo mais, mas muitas vezes não é tudo isso, né, tipo, na teoria a gente tem mais liberdade sexual e a gente tá escolhendo parceiro e tudo mais, mas, cara, a quantidade de mulheres que casam e continuam casadas com homens que não satisfazem elas é extremamente Sim. grande, né? Não tem um dado aqui, gente, mas para comprovar isso, mas assim, cara, tem várias histórias de mulheres que falam, tipo, o cara não me satisfaz, mas, ele é um bom parceiro, ele é um bom companheiro, ele é um bom amigo, e elas continuam lá. E a gente nunca é ensinadas a se colocar em primeiro lugar, né? Muito menos quando se fala de prazer sexual, principalmente. E aí eu consigo entender, né, não justificar, mas entender por que muitas dessas mulheres traem até hoje, sabe? Porque é meio que mais fácil você trair e fazer a coisa errada do que você simplesmente falar, cara, esse cara aqui não tá me satisfazendo, eu vou terminar com ele, vou me divorciar. Porque por mais que o divórcio seja legal e exista e seja possível, isso não parece um motivo plausível, sabe? Tipo... Pra muitas mulheres não é, ainda mais se tiver uma família envolvida, tipo, filhos e tal. Muitas delas ficam, não posso acabar com a minha família. Por isso né? que não tem posso... até aquele desespero pra ficar consertando, né? Tipo, não é bom, mas ele pode aprender assim. A gente pode fazer isso. Vamos resgatar o amor do casal, porque a gente não tem mais tempo juntos. Enfim, todo aquele desespero pra, tipo, salvar um casamento, que geralmente cai nas costas da mulher, obviamente. Acaba que, tipo, cara, é mais fácil você ir lá e fazer a coisa errada, até como uma forma de, tipo, encontrar um motivo pra acabar, né? E é aquilo, né? A estrutura monogâmica do casamento, ela empurra as pessoas normalmente pra infidelidade mesmo, porque nesse tipo de relacionamento não costuma ter uma abertura pra falar, por exemplo, sobre... sentir desejo por outra pessoa. Porque, né, a gente sente. Não existe isso da ilusão monogâmica de que você nunca mais vai olhar pra ninguém com o desejo. Você só vai gostar de seu marido pro resto da vida. Isso é mentira, né? Vamos lá, galera. Vocês todos já aprenderam isso, né? A esse ponto da vida. E aí... e aí a estrutura também não nos dá essa liberdade, né? De explorar nossos próprios desejos e vontades. Então... Pros homens, isso é de boa, porque eles têm essas vontades e eles não têm que ignorar elas, né? Eles não têm que... eles podem, socialmente falando, eles podem ir ter casos, eles podem transar com outras mulheres, eles podem até ter outros relacionamentos, outras famílias, né? Como a gente vê histórias de caras tendo 2 famílias sem contar pra... né? Escondendo e tal. E eles podem fazer isso, né? Porque o casamento meio que deixa, a sociedade deixa, né? Então, dá pra entender também, por esse lado, a traição da mulher, né? Ainda mais na época em que a autora estava escrevendo. A figura do amante por si só, que é de extrema importância pra dramaturgia brasileira, né? Ela dificilmente vai morrer, né? Enquanto existia aí essa instituição que prende tanto a mulher, que é tão patriarcal. E a gente continuar, enfim, né, não se conhecendo, com essa falta de autoconhecimento, com essa falta de entender os seus desejos, né, e o porquê que você tá naquele relacionamento. Sim, mas pra finalizar o capítulo, a Simone vai falar sobre como todas essas coisas, né, na verdade, são formas da mulher tentar escapar dessa situação em que ela está, que é opressora, né, que ela não se sente bem, que ela tá ali sendo oprimida dentro da instituição do casamento, mas isso não serve de nada. É apenas uma ilusão, né? Que é o que a gente já falou sobre a questão das amizades, da vida social, tudo isso são formas, tudo que a gente falou nesse episódio, né? São formas da mulher tentar escapar dessa situação em que ela está, mas no fim não traz uma liberdade verdadeira, né? Assim como essa questão
do caso extraconjugal traz só a ilusão de que ela vai ter uma liberdade, da mesma forma ela acha que, sendo a mulher mais bonita, ela vai se empoderar, vai ter uma liberdade, e aí isso também não é verdade. Então a Simone vai finalizar com essa reflexão. Na página 322 ela vai dizer: como quer que seja, adultério, amizades, vida mundana não constituem na vida conjugal senão divertimentos. Podem ajudar a suportar seus constrangimentos, mas não os destroem. São falsas evasões que não permitem em absoluto a mulher ser autenticamente dona de seu destino. Ou seja, nada disso traz, na verdade, essa autonomia da mulher ser dona do seu próprio destino, né? De poder fazer o que ela quiser. Porque não é por aí que ela vai conquistar a libertação dela. Né? Galera, não é traindo que vocês vão conquistar a sua libertação. Se fosse, seria muito mais fácil. A gente não precisaria estar tendo esse podcast aqui inteiro, seria só traiam seus maridos, seus namorados. Por aí. Exato, e também não é, sei lá, se empoderando com a sua beleza, sua aparência. E muito menos tendo relacionamentos extremamente fracos com outras mulheres, extremamente superficiais, onde você só quer sempre ser a superior, né, e ficar demonstrando que você é mais perfeita do que a outra, que você vai se libertar como mulher. Exato, e como disse a Simone nesse capítulo. E é isso, pessoal. Obrigada por ouvirem até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado deste capítulo. Ele realmente, assim, pelo menos na minha opinião, ele é bem tranquilo de ler, ele é bem fácil de entender, de relacionar com as nossas vivências, como vocês viram aqui. E a gente espera que vocês tenham sentido que ficou aí ainda mais fácil, que a gente tenha ajudado vocês. E se vocês gostam do nosso trabalho, né? Eu imagino que gostam pra ter ouvido até aqui. Então, entra lá no Apoia-se se você tiver um dinheirinho sobrando aí todo mês. A partir de R$2 você pode apoiar o nosso trabalho e concorrer a ótimos livros feministas. Todo mês a gente sorteia um livrinho entre as nossas apoiadoras. E é isso, assim, pode parecer pouco, mas todo apoio conta e nos ajuda bastante aí a continuar este trabalho. Então, se você puder, entre lá. Se você não puder, tudo bem, continue ouvindo aí de graça, apoiando a gente, dando like nos posts do Instagram, nos seguindo nas mídias sociais, porque já conta bastante também e nós agradecemos por você estar até aqui. Nos sigam lá em todas as redes sociais, né? No Instagram, o Pessoal é Político, no Twitter, o Pessoal Podcast. Se quiserem mandar e-mail, pessoalepolitico@gmail.com para mandar dúvidas, sugestões, se quiserem mandar DM, tudo isso, estamos sempre abertas aí para os comentários. E então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E a gente promete voltar com episódios assim com mais frequência, agora que a Letícia tá recuperada. Gente. Que estamos mais tranquilas. Obrigada. E eu espero que a minha história e meu relato de corongada tenha mostrado que realmente essa doença é muito séria, gente. Então se cuidem. Vocês não querem ficar como eu fiquei, assim, sinceramente, parecia que alguém tinha entrado com um taco de beisebol e me detonado e me dado uns chutes na cara de tão acabada que eu tava. E é isso. Depois dessa bela imagem, assim, pra vocês ficarem imaginando aí o que seria isso. É isso. Até o próximo episódio, gente. Se cuidem, fiquem em casa, se vacinem. Beijos e até mais. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Raissa Toledo e a identidade visual do podcast foi desenvolvida pela Manuela Elon.